Nesse vídeo, eu quero dar continuidade à análise que a gente estava fazendo a partir do vídeo anterior, mostrando o trabalho com dados estruturados, mas principalmente tendo em vista que aquele conceito de tabela fato e tabela dimensão, ele foi aplicado da seguinte maneira no vídeo anterior. A gente buscou, através de uma pequena tabela, um pequeno conjunto de dados, aqui 7 linhas, aqui 5 linhas, uma correspondência para uma tabela fato que a gente está analisando informações para tirar dados daqui, tirar ideias, né? Então, eu havia mostrado para você que a gente tinha recebido uma tabela com valores em códigos que não representavam muita informação para a gente e que aí, a partir de algumas fórmulas do Excel, que foi a fórmula PROC-V e a fórmula C, como que a gente poderia resgatar essas informações aqui para essa tabela fato, e aí ocultando as linhas de código trazidas para a gente pela máquina, a gente conseguia agora fazer aquela visualização da mesma informação, só que de uma maneira mais humana, né? Uma das fórmulas que eu fiz, né, primeiramente, assim, eu queria fazer esse primeiro parênteses aqui, que foi uma fórmula de uma fórmula dentro da fórmula. Não sei se você lembra, mas eu fiz uma fórmula PROC-V, e aí eu executei a fórmula aqui, e aí antes da fórmula PROC-V eu abri uma fórmula C-erro. C-erro. Abri a fórmula C-erro, fiz a fórmula PROC-V e fechei a fórmula C-erro, né? Ela havia ficado dessa maneira aqui, né? Justamente para a gente tirar aquela ocorrência do ND que aparece quando o valor buscado ele não se encontra na tabela dimensão. E eu falei que você não precisava se preocupar em entender a fórmula naquele momento. Por enquanto, mais importante é o conceito, mas veja, eu quero mostrar para você uma outra ferramenta que o Excel dispõe para que a gente entenda o padrão de funcionamento, o ordenamento das atividades, dos protocolos que ele executa, né? Então, eu criei uma caixinha aqui chamada análise da fórmula, onde eu deixei preparadinho aqui duas fórmulas C-erro, né? Aqui uma que retorna o valor vazio, né? Porque é um valor não encontrado, naquela mesma tabela de dimensão, tá? A gente está analisando aqui essa tabela de direcionamento, local de direcionamento. Então, esse primeiro aqui, ele não encontra o valor. É o mesmo daqui, né? Você pode ver que é o mesmo dessa linha. Ele não encontra o valor, e esse daqui ele encontra o valor referente a Facebook. Vamos entender como que essa fórmula funciona. Eu quero convidar você a conhecer aqui a aba Fórmulas, né, no cabeçalho. Tem uma opçãozinha aqui que chama Avaliar Fórmula. Auditoria de fórmulas, né? Nesse campo aqui de auditoria de fórmulas, você vai clicar na opção Avaliar Fórmula. Ele vai abrir essa caixinha aqui, esse pop-up, que vai mostrar exatamente a fórmula que a gente está executando, né? Tal qual ela está escrita ali. E aí a gente vai poder ver o passo a passo dela sendo executada pelo Excel. Então a fórmula está aqui. O primeiro passo dessa fórmula é ele executar o PROC-V. Então ele vai buscar dentro aqui da minha tabela de referência, da minha tabela fato, qual que é o valor que está sendo apontado para ele. Então vou clicar aqui em avaliar, ele vai mostrar ele executando esse passo. Tá. Foi sutil, mas você percebe que tem uma alteração aqui. Ele encontrou o valor 4, né? Que é o valor que está apresentado aqui na minha tabela fato. Aí agora ele vai executar o segundo passo dessa fórmula, que é buscar na tabela dimensão a referência desse 4. Então, próximo passo, ele foi até a tabela dimensão, encontrou o intervalo de dados e
O número 4 corresponde a Facebook. Ele terminou assim, então, a fórmula PROC-V e agora ficou faltando só executar a fórmula C-erro, né? A fórmula C-erro diz basicamente que assim, se esse valor aqui for um valor de erro, então ele tem que executar alguma ação, senão ele não executa, né? No caso, como o valor encontrado não é um valor de erro, é um valor exato, ele não executa a fórmula C-erro e aí ele finaliza me entregando o resultado Facebook. Agora vamos ver o que acontece quando, né, essa mesma fórmula encontra um valor de erro, né? Aqui a nossa referência é uma célula vazia, né? Então você vai ver que ele vai retornar um valor de erro. Novamente aqui em avaliar fórmula, ele abre o depurador para a gente. Vamos buscar na minha tabela referência, a tabela fato. O valor encontrado foi o valor 0. Aí ele está indo lá no meu intervalo de dados da tabela dimensão e ele vai tentar encontrar o valor 0. Então, buscou na minha tabela e não encontrou o valor 0. Lá não tinha o valor 0, não tinha correspondência para o valor 0. Então, ele me retornou um código de erro. E aí, agora ele vai executar a fórmula C-erro. Então, caso aconteça o erro, né, caso essa célula aqui, o resultado desse PROC-V, que retornou um valor de erro, for um valor de erro, como é o caso, ele executa a próxima ação. E a próxima ação que eu pedi seria deixar a célula em branco. Ele retorna a célula em branco. Vamos colocar um pequeno texto aqui na célula, por exemplo, o valor não encontrado, para você ver o comportamento. Ó, ele já retorna, né, o valor justamente que está entre as aspas aqui, porque é um valor que não tem correspondência, né? O valor 0 não tem correspondência na tabela dimensão. Então, novamente executando, o PROC-V começa buscando o valor. Ele encontrou o valor 0, aí agora ele vai na minha tabela dimensão, busca onde estão meus dados, não encontrou o valor 0, então me retornou um valor de erro. Então, agora ele vai executar a fórmula C-erro. Então, como o valor de erro está aqui, ele vai executar esse próximo passo, que é escrever na célula valor não encontrado. E aí ele escreve para mim. Então, essa é uma maneira que você tem de avaliar o funcionamento de fórmulas grandes dentro do Excel, porque através desse depurador aqui, porque ele mostra para você o passo a passo, e aí você consegue identificar aonde está o erro da sua fórmula, aonde faltou, né, algum parâmetro, declaração de algum parâmetro. O Excel vai te ajudar a resolver esse problema. Mas o intuito desse vídeo é muito mais apresentar para você um problema, né? Ou na verdade uma questão, um próximo passo para a gente analisar o relacionamento de tabelas fato com tabela dimensão, que é o seguinte, né? Como eu comecei dizendo nesse vídeo, a gente fez o relacionamento na nossa tabela fato, aqui no nosso banco de dados, através de duas tabelas de dimensão, que eram tabelas pequenas, né? Elas buscavam um valor de código e me retornavam ora o nome de um vídeo, né? Ora o local de direcionamento de um determinado tráfego. Entretanto, é interessante você notar que tabelas de dimensão, elas não necessariamente precisam ser pequenas, elas podem até ser bastante grandes, serem bases de dados inteiras, né? Por exemplo, eu montei aqui uma tabela de dimensão de usuário, né? Onde eu relaciono aqui os usuários a partir do ID com alguns outros dados, né, desse usuário. Nome e sobrenome, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, se o endereço é internacional, né? E aí, se não é internacional, o endereço completo com CEP, e se é internacional, apenas o país da onde esse usuário acessou esse determinado tipo de conteúdo. Então, veja, eu não preciso trazer, né, essa informação toda aqui. Imagina, depois da informação de ID, eu ter todo aquele caminhão de informações para aí sim começar a ver os meses de interação, a quantidade de minutos de vídeos assistidos, né? É uma informação que não precisa vir aqui para a minha tabela fato. Ela pode se manter
separada aqui, numa outra tabela, uma tabela de menção relativa a dados de usuário. A mesma coisa para os vídeos, né? Eu trouxe aqui o ID dos vídeos, de 1 a 7, como a gente tem aqui na nossa tabela fato, né? Vídeos de 1 a 7. E aí aqui há mais informações sobre esses vídeos, né? Então, os códigos dele, que a gente tinha trazido da tabela de menção aqui inicial, do exemplo inicial, mais outras informações também. O título desses vídeos. Perceba que são vídeos sobre matemática. E as categorias desses vídeos. Uma aula, um quebra-cabeça, um blog, um vídeo de curiosidades. A duração desses vídeos em minutos. Se ele tem uma chamada para ação, um CTA. E a taxa de visualização média. Né? Quanto que a plataforma, o YouTube, calcula que é a visualização média desses vídeos. Né? 7% para esse de geometria, 44% para esse clickbait. Né? Então, são mais informações que eu tenho aqui que, de novo, talvez não compete, né, eu trazer aqui para minha visualização da minha tabela fato, porque começa a ficar muita informação, eu começo a ter dificuldade de olhar para esses dados, né, de olhar para essa tabela e criar hipóteses, né? Então, não adianta eu ficar puxando, imagina eu trazendo coluna a coluna via PROC-V, aquela fórmula que eu mostrei de relacionamento entre duas tabelas, né? Não dá. É muita coisa e eu vou acabar me perdendo numa base de dados gigantesca, né? Cheia de informação. Então, o Excel, ele tem uma maneira da gente relacionar tabelas, né? E aí agora eu estou falando de relacionamento de tabelas complexas, né? Tabelas com muitas informações, de maneira a gente conseguir buscar essas informações de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais dinâmica, que né, através da funcionalidade de tabela dinâmica, mas né, não basta eu vir aqui e aqui design da tabela, né, que eu havia dito para você, resumir como tabela dinâmica, né? Ele vai resumir só os valores dessa tabela aqui em uma tabela dinâmica, né? Vamos trazer de novo ela para cá. Planilha existente, aqui do ladinho, pá, tabela dinâmica. Tá vendo? Ó? Os dados que eu tenho aqui no meu cabeçalho da tabela, ID, mês e ano, minutos de vídeo, os dados que estão escondidos aqui, que foram ocultados, que é o código do vídeo, o código do direcionamento, né, o booleano sim ou não, 0, 1, o código da localidade, que estão ocultos aqui, ele traz aqui para mim, né, o código de direcionamento, o código da localidade, código do vídeo. Então, esses títulos de cabeçalho são justamente essas informações que eu posso trazer para minha tabela dinâmica, né? Então, puxando o ID para linhas e o mês e ano para colunas e minutos de vídeo para valores, eu tenho aquela nossa visualização tradicional do formato desestruturado, né? Mas você percebe que se eu quiser trazer informações sobre o nome ou sobrenome do usuário, né, do identificador aqui, eu não consigo, né? Porque eu não tenho essa informação aqui nessa tabela fato, né? E como eu disse, né, eu não tenho interesse de trazer para cá. Eu tenho interesse de manter essa informação aqui dentro dessa tabela, né? Então a maneira que a gente vai fazer o relacionamento dessas tabelas através da tabela dinâmica é através do Power Pivot, né? Que é uma ferramenta de tabelas dinâmicas mais robusta para o Excel, tá? A primeira coisa que eu quero fazer aqui com você é atentar para a necessidade da gente organizar as nossas informações, tá? Então, eu vou deixar selecionado aqui minha tabela fato, vou vir aqui no botãozinho do design da tabela, e aí aqui, no canto esquerdo, eu tenho o nome dessa tabela, né? Vamos nomear essa tabela para que fique bastante claro com a informação que a gente está trabalhando lá na frente. Eu vou chamar ela de fato, underline, consumo de vídeos. Consumo, underline, vídeos. Tá? É uma tabela fato. Para a tabela de dimensão de usuários, está aqui como tabela 4, eu vou chamar de tabela dim usuários.
E para a tabela de dimensão de vídeos, tá aqui como nome dela tabela 5, eu vou chamar ela de dim vídeos. Lembrando que a tabela de dimensão é uma tabela que apresenta informações onde não há repetição, né? Aqui eu só tenho um único código de vídeo 001, um único código de vídeo 002. Ela mostra um retrato do que cada um desses códigos significa, né? Mais informações, o título do vídeo, a categoria, a duração desse vídeo, etc. Bom, vamos relacionar essas tabelas através do Power Pivot. Aqui eu tenho a ferramenta Power Pivot. Eu vou pedir para adicionar essa tabela aqui, né, selecionadinha, ao modelo de dados. Ele vai abrir um pop-up, né? Aqui em exibição do diagrama, eu já consigo visualizar, né, que ele importou para mim a minha tabela fato de consumo de vídeos. Eu preciso trazer as outras duas. Vou fechar aqui, vou para minha tabela de dimensão de usuários também, vou adicionar o modelo de dados. Ok. Então aqui em exibição de diagrama, eu já trouxe a minha tabela de dimensão de usuários aqui, com todos os dados dos usuários. Vou deixar a minha tabela fato no meio, tabela de dimensão de usuários à esquerda. E eu vou trazer agora a última tabela, que é a tabela de dimensão vídeos. Aqui adicionar o modelo de dados. Ele vai carregar no Power Pivot para mim. E beleza. Tá aqui a minha tabela de dimensão de vídeos. Agora eu preciso mostrar, evidenciar para o Excel como que essas tabelas se relacionam, né? Por exemplo, para minha tabela de dimensão de usuários, o meu ID do usuário, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar ela menorzinha aqui para a gente analisar. Ok, então a minha tabela de dimensão dos usuários. A coluna chamada ID é a coluna que tem uma equivalência na minha tabela fato, né? O ID dos usuários está aqui, ID 001 representa, né, como eu havia dito no exemplo, Renan, o ID 002 o Bernardo, o ID 003 a Aline. Então, é assim que eu relaciono elas, através do ID. Eu vou pegar o ID aqui na minha dimensão usuários e eu vou conectar com o ID na minha tabela fato. E o Power Pivot vai mostrar para mim que essa é uma relação de 1 para muitos, né? Aqui está 1, né? Significa que a minha dimensão de usuários, essa daqui é a minha tabela de dimensão, porque eu só tenho um registro aqui, né, para cada um desses usuários na minha tabela. E, né, quando ele busca esse usuário nessa tabela aqui, ele encontra muitas correspondências, né? Porque a minha tabela fato, ela tem a repetição dos valores. O usuário 1 aparece várias vezes aqui, porque eu tenho o registro dele ao longo dos meses do ano, né? Mesma coisa para a minha tabela de dimensão de vídeos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Minha tabela de dimensão de vídeos, que está aqui no cantinho, né? Eu posso relacionar ela de duas maneiras. O que eu chamei de ID aqui, que é aquele vídeo 001, vídeo 002, que é onde eu encontro aqui através, né, da coluna que está categorizada como vídeo, ou através daquele código de 1 a 7 que eu deixei aqui evidenciado como vídeo código, né? Então, para você entender o que eu tô dizendo aqui, né, na minha tabela dimensão de vídeos, a coluna ID é o vídeo 001 até o 007, aonde na minha tabela fato de dados estruturados eu encontro a correspondência aqui na coluna que eu chamei de vídeo, né? E a coluna código aqui é o que pode ser encontrado aqui na minha tabela fato, né, como o código do vídeo aqui, vídeo código que está oculto. Então, eu vou, por exemplo, conectar aqui o ID com o vídeo. Ele também vai mostrar que há uma relação de 1 para muitos, porque na minha tabela de dimensão de vídeos, deixa eu buscar ela aqui, na minha tabela de dimensão de vídeos, eu tenho um registro para cada vídeo. Então, aqui, 1, né?
E quando ele busca esse registro de vídeo na minha tabela fato, ele encontra muitos registros, porque os vídeos se repetem, né? O vídeo 1 aparece aqui no mês de janeiro para o usuário 1, mas ele também aparece aqui no mês de março para o usuário 2, assim como ele aparece provavelmente aqui para o usuário 2, vídeo 1, no mês de junho, né? Então, essa daqui é uma maneira de mostrar a relação existente entre essas três tabelas, tá? E aí sim, né, eu posso resumir essas informações através de uma tabela dinâmica. Então, eu vou pedir para ele criar uma nova planilha aqui para mim, com a relação entre essas três tabelas. Ele vai trazer aqui... Deixa eu fechar aqui esse pop-up. Beleza. Então, ele vai trazer para mim aqui agora, onde tinha o campo da tabela dinâmica, onde eu tinha o nome de cada uma das colunas, eu vou ter diferentes tabelas com diferentes nomes, né, para cada uma das colunas. Então, por exemplo, aqui, ó, minha tabela fato consumo de vídeos, né? Vamos fazer aquela visualização tradicional. ID na linha, mês e ano na coluna e minutos de vídeos assistidos nos valores. Então, tá aqui, beleza. Essa daqui é aquela tabela, né, que eu encontro na minha planilha de dados desestruturados. Beleza, eu vou renomear aqui essa pasta para Power Pivot. Tá, que mais que eu quero ver, né? Lembra que eu mostrei para você que era possível a gente ver o consumo desses vídeos aqui, né, agora, para cada um desses usuários ao longo dos meses? Beleza. E se eu quiser, ao invés de ver, né, esses vídeos com o nome de código, né, vídeo 001, vídeo 002, trazer, por exemplo, o nome deles, né? Então, eu vou vir aqui na minha tabela de menção de vídeos, por exemplo, eu posso puxar o título do vídeo para baixo, né? Então, eu tenho aqui agora que a informação, o usuário 001, ele assistiu o vídeo 1, né? Aqui, né? O vídeo 1 em janeiro e março, e o nome desse vídeo é Why Don't Jigsaw Puzzles Have the Correct Number of Pieces? Né? Ponto. Tá aí, né? Esse é o nome do vídeo. Me trouxe mais informações para essa tabela aqui analítica, né? Por exemplo, eu também poderia ver por categorias. E aí, ao invés de eu trazer a categoria embaixo do vídeo, eu poderia trazer a categoria em cima dele, né? Então, eu sei que o usuário 1, ele assistiu 2 vídeos de aula, né? Eu tenho o vídeo 001 e o vídeo 005 que estão na categoria aula. E aqui estão os nomes deles, né? Ele também assistiu o vídeo clickbait, de curiosidades. E quais são esses vídeos? O clickbait é o 006. Esse é o nome do vídeo clickbait, né? Posso, por exemplo, também trazer o nome desse usuário, né? Então, embaixo aqui, por exemplo, do ID dele, eu poderia trazer o nome dele. Ou simplesmente tirar o ID e deixar só o nome, né? E aí aqui ele vai classificar para mim por ordem alfabética, né? Por isso que ele mudou de Renan, que é o usuário 001, para Alice, né? Que é o A vem antes do R e tal. Se eu preferir ver naquele formato primeiro 1, depois o 2 que a gente já está acostumado, eu trago o ID aqui de volta para as linhas, porque aí eu forço ele a ordenar por aqui. O Renan, ele é o primeiro usuário da minha base. Por algum motivo ele está lá primeiro. Talvez ele foi o primeiro a se inscrever no meu canal e eu tenho interesse de ver, né, que ele é o primeiro inscrito, né, da mesma forma que o Bernardo é o segundo. Ou se essa ordem de identidade de usuário não importar e eu quiser ver só os usuários pelos nomes, eu posso tirar, que é a informação do ID, e aí agora eu vou vê-los em ordem alfabética. Primeiro a Alice, depois a Aline, aí o Bernardo, aí a Camila, e assim por diante. Então, por fim, né, esse fato, ele conclui, né, essa ideia de relacionamento entre planilhas, de tabelas, né, tabelas fato, tabelas de menção,
mostrando que há uma possibilidade da gente relacionar essas tabelas sem necessariamente aumentá-las, né? A gente faz esse relacionamento através da ferramenta de tabela dinâmica do Excel. E aí não basta ser só a ferramenta de tabela dinâmica, é necessário a gente chamar uma função ainda mais potente chamada Power Pivot, que relaciona, né, tem o poder de transformar essas várias diferentes tabelas em uma única tabela dinâmica. E aí aqui eu tenho informação de todas elas ao mesmo